presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, conversou com o Jornal da Jovem Pan sobre os problemas técnicos do aplicativo e a conclusão das prévias. Vamos acompanhar. Daúde, boa noite, Rodrigo. Prazer enorme. Presidente, o aplicativo já foi testado, está funcionando? Todos os tucanos vão conseguir votar amanhã? Na realidade, Vitor, foi a semana toda assim, procurando soluções tecnológicas. O aplicativo da FAURGS não vai ser usado. Foram testes e testes com diversas empresas. O padrão de segurança exigido é muito alto. Fica claro que não há pouca tecnologia de apurar a eleição online, mesmo privada, que ofereça o grau de exigência necessário para enfrentar uma eleição que traz, inclusive, interesses de agentes externos de eventualmente derrubá-la. A nota última da FAURGS, a contratada, sinaliza para a possibilidade de ataque hacker no último domingo. Nós pedimos providências nesse sentido, mas escolhemos uma nova empresa que hoje, com um acordo com o conjunto tecnológico, técnico e político das demais candidaturas, definimos que é a selecionada para apurar esses votos na votação que se retoma amanhã a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde. E, obviamente, sabendo aí de toda a tensão e risco que as eleições online ainda tomam quando há desperta esse interesse como a do PSDB. Presidente, boa noite. O senhor tocou no ponto das investigações e que foi uma decisão acertada. Os próprios filiados elogiaram essa decisão de não aguardar o fim dessas investigações, já realizar no sábado essas prévias. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se tem alguma novidade que possa ser compartilhada em relação a essas investigações. Está confirmado mesmo essa possibilidade forte de que pode ter havido um ataque hacker? Nós entregamos ao vice-presidente jurídico, deputado Carlos Sampaio, que está providenciando e já começou a conversar com especialistas no sentido de fazermos a contratação de uma auditoria forense que vai subsidiar o material necessário enviado à Polícia Federal. Todas as hipóteses são consolidadas, mas as versões que nós ouvimos e chegam ao PSDB são muito fortes nesse sentido. Isso não quer dizer que o partido está imune amanhã disso. Os cuidados estão sendo tomados, são os mais firmes possível, mas é algo que demonstra que eleições que despertam um grau de passionalidade, que tem como pano de fundo algo tão relevante, escolher um candidato a presidente da República, leva a isso. Os votos que efetivamente não tiveram problemas, estão guardados, são aqueles que não tinham conexão com rede, com internet, são os votos da urna eletrônica da Justiça Eleitoral, que receberam aqui em Brasília uma parte substancial dos votos. Amanhã, 40 mil filiados estarão habilitados a procurar o aplicativo e, ocorrendo tudo bem, nós esperamos que 5h30 até 18 horas nós possamos divulgar o resultado, caso a gente tenha um processo que se porte sem nenhuma sem nenhuma dificuldade de se processar ao longo do conjunto da votação. Presidente, agora Miguel Daúde faz a próxima pergunta. Presidente, a minha curiosidade não vai ter voto presencial, né? Todos os inscritos para esse voto votaram naquele dia que a eleição foi suspensa? Sim, Daúde, os votos presenciais em Brasília, o nível de comparecimento foi muito alto. Mais de 90%. A gente sabe que o índice de abstenção nulo em branco é mais de 30% tradicionalmente no sufrágio normal brasileiro, mas como é um tipo de campanha onde houve um cadastramento anterior, demonstra que havia já um tipo de compromisso pessoal muito forte de participar do processo. Pra você ter uma ideia, são em torno de 45 mil no aplicativo. Às 7 horas da manhã no dia do domingo, que geralmente é o dia mais sagrado de descanso, às 7 da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, já tínhamos 3 mil pessoas que já tinham votado, ou seja, havia uma participação muito firme até às 8h07, quando o sistema foi interrompido e os votos pararam de chegar ao sistema de recepção de votos. Rodrigo Constantino. Boa noite, presidente. O PSDB está
com essa disputa acirrada aí para ter um nome que vai disputar a tal terceira via e que agora tem Sérgio Moro no páreo, aparentemente mais bem cotado segundo pesquisas e tudo mais. Ou seja, alguns já analisaram que isso é uma disputa muito pesada para disputar um bronze. A pergunta que eu faço ao senhor, presidente, que partido sai dessas prévias? É um partido coeso? É um partido unido? Vai ser um partido que vai apostar suas fichas nesse nome que sair vencedor desse processo? Ou é um partido que vai passar um bom tempo ainda tendo que fazer um trabalho de fechar cicatrizes internas? Rodrigo, primeiro assim, o PSDB sai como um partido que assumiu um processo ousado de permitir que nós trouxéssemos algo que vira irreversível, pelo menos na vida, está indo daquela clássica posição de 3 ou 4 líderes que escolhiam um candidato a presidente. Isso vai, inclusive, forçar outros partidos a seguirem nesse mesmo tipo de posição. Nós tivemos um problema essa semana, Sérgio Moro não vai ter problema no aplicativo dele porque ele não tem prévias para ser escolhido, tá certo? O Ciro não vai ter problema no aplicativo dele porque ele não tem prévias para ser escolhido. O Lula não vai ter problema nenhum em qualquer processo eleitoral de escolha interna dele porque ele não precisa de prévias para ser escolhido. Nós ousamos, ou ousar gera alguns riscos, a gente sai disso agora, concluindo um processo amanhã, escolhendo um candidato que vai ter, o partido fez sua parte até aqui, o escolhido tem que demonstrar competência, qualidade, espírito público, humildade, vocação de vida pública para voltar a aglutinar o partido, leva tempo, e você que acompanha de perto isso, sobretudo a tradição do processo de uma política americana, como o tempo leva para curar feridas, a convenção é lá em agosto, mas começar a dialogar sobretudo com o conjunto dessas forças do campo de centro, sem nenhuma prepotência no sentido de assumir liderança de qualquer coisa, mas começar a dialogar com os candidatos que estão postos até aqui. Nós saímos como um partido que demonstra que democracia interna é necessária fazer para legitimar a necessidade de partidos no processo eleitoral brasileiro. Presidente, e o senhor até mencionou mais uma vez agora, na resposta anterior, a possibilidade de um ataque hacker. O PSDB pretende acionar alguma autoridade para que apure de fato o que aconteceu? A Polícia Federal, por exemplo, ou a Polícia Civil de alguma das unidades da Federação? O PSDB vai acionar alguma autoridade para apurar o que aconteceu e se houve esse ataque hacker? Sim, Vitor, o vice-presidente já anunciou isso. Nós começamos um processo de investigação interna contratando empresas especializadas para auditoria forense, identificando indícios que sejam mais robustos para que seja procurada a Polícia Federal com argumentos, com elementos mais robustos no sentido de que essa investigação prossiga. Um ataque hacker não é só um ataque a um partido, é um ataque a um processo legítimo, democrático de escolha de um candidato, de um pré-candidato à presidência da República. E aí, para completar, Rodrigo, talvez aquilo tenha ficado claro em relação à Constituição e de tempo, o que é que fica da saída do partido, desse processo de prévias, é o tempo até agosto de poder haver as convergências necessárias de um candidato se tornar nacionalmente conhecido. Não vai acontecer nada de exponencial até junho, julho, todos vão ficar patinando nesse número. O eleitor só vai virar a chave para compreender, ouvir política e dar atenção ao tema a partir da propaganda eleitoral gratuita, da televisão e rádio, e a 15 dias de eleição ele vai começar a formar de fato a sua opinião. Então a gente vai ter muita coisa para conversar sobre isso e muitas especulações até lá. A gente fechar, antes do início desse processo de realização das prévias, o cronograma era de realizar no dia 21, que foi quando aconteceu todo esse problema, e se tivesse necessidade, se houvesse necessidade, de realizar um segundo turno no dia 28, que é nesse próximo domingo. Então, continua essa possibilidade, se houver essa necessidade de um segundo turno, de jogar para daqui uma semana, vocês já discutiram isso? Há uma regra, e acho que regra em processo de votação não se muda, só se muda se houver entendimento. Como esse tema nunca foi tratado internamente, vale o que está escrito. Vence amanhã quem tiver metade mais um dos votos. Qualquer coisa diferente disso, só no entendimento amplo. Mas a expectativa é que, concluído o processo, se não houver metade mais um dos votos para o primeiro colocado, claro que fica-se convocado o segundo turno, volto a dizer, a não ser que haja qualquer outro tipo de entendimento por parte dos candidatos.
Essas prévias causaram aí um estrago na imagem do PSDB que eu não sei se o partido vai ter condições de reverter esse desgaste, esse estrago até as eleições de 2022. O que me chama a atenção é que a solução para esse problema seria muito simples. Eu não vou entrar nem aqui nem na questão da necessidade ou não de prévias, que me parece uma importação mal feita de um sistema norte-americano. Eu estou falando aqui do famoso e antiquado, talvez, voto impresso, né? O PSDB tem um universo aí de eleitores, de 44 mil eleitores apenas. Então, um voto impresso seria uma coisa muito simples, não haveria essa confusão toda, mas por toda uma questão política, porque o PSDB se colocou contra a proposta de voto impresso, naquela briga toda ali que a gente viu no meio do ano envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, opta-se pela tecnologia, pela facilidade de um aplicativo muito mal feito, incapaz aí de processar apenas 44 mil votos, mesmo que tenha havido aí esse ataque hacker, um aplicativo deveria ter condições de absorver uma quantidade muito maior do que apenas 44 mil votos, mesmo que esses votos fossem simultâneos. E agora, essa acusação de ataque hacker, a gente precisa ficar atento, que é uma acusação bastante grave, só que me parece, até pelas palavras aí do Bruno Araújo, que é uma acusação bastante leviana ainda, e o partido não tem elementos para concretizar essa acusação.